Olá, eu sou o professor Robson Siqueira da Cunha, aluno do programa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, IFMT. Este é o produto educacional da pesquisa, Gamificação na Educação Física, uma metodologia inovativa na busca do engajamento e aprendizagem dos alunos. Esta pesquisa está sob a orientação do professor Dr. Lúcio Ângelo Vidal, do IFMT Campus Cuiabá, dentro da linha de pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica. O objetivo desse vídeo é apresentar um conceito sobre a gamificação e sua aplicabilidade, apresentando algumas dicas de como utilizar essa metodologia em sala de aula. O ser humano gosta de desafios e, através dos jogos, esses desafios ficam mais aparentes. Os jogos podem ser de diversas maneiras, como cartas de tabuleiro, eletrônicos ou de celular. Segundo Almeida 2015, a palavra gamificação foi criada pelo programador britânico Nick Pilling em 2002. A proposta original era utilizar estratégia de jogos para tornar mais atrativos determinados produtos, principalmente de consumo em geral. Só que em pouco tempo, esse termo passou a ser utilizado no contexto educacional, utilizando os elementos básicos da gamificação para auxiliar no processo da aprendizagem. Mas o que é gamificação? De acordo com Viana, Bussarello, Sanches e Daurod, a palavra gamificação é um termo adaptado do inglês gamification, que define o emprego de técnicas comuns aos games ou jogos em situações de não jogo, ou seja, uma característica que normalmente aparece em jogos é adaptada para um contexto distinto, geralmente para motivar ou tornar uma tarefa mais prazerosa entre um público específico, possibilitando a ludicidade e, ao mesmo tempo, a aprendizagem. Quais são os elementos da gamificação? Segundo Almeida, os jogos precisam ter metas específicas, objetivos claros, feedbacks imediatos e ser desafiador. Esses elementos formam o estado de flow ou fluxo, pois, segundo Mihaly, o conceito designa o estado de consciência em que a mente e o corpo encontram-se em perfeita harmonia. Gamificar é igual jogar videogame? Vale ressaltar que gamificar é diferente de jogar videogame, pois algumas pessoas podem confundir hoje em dia. Gamificação na educação também não significa jogar videogame em sala de aula, ou passar atividades relacionadas a algum tipo de jogo eletrônico que o participante conheça. Ainda que essas estratégias possam ser utilizadas, vale dizer que a gamificação não depende de jogos reais, mas sim o uso da estrutura dos games aplicada aos outros contextos. O que é preciso para gamificar? De acordo com Sanches, não há necessidade do uso de tecnologia, mas sim definir o escopo, ou seja, áreas do conhecimento, tema, competência, compreender o problema e o contexto, definir a missão ou objetivo, verifique se ela é clara e mensurável. Desenvolva a narrativa do jogo, ou seja, qual a história você quer contar. Deve dar também atenção e oportunidade ao aluno de criar, experimentar e expressar as suas ideias. Quais são os elementos dos jogos? Segundo Filato e Cavalcante, os elementos dos jogos mais utilizados na gamificação são regras, avatar, pontos, fases, ranking, recompensas, níveis e entre outros. Esses elementos podem variar de uma gamificação para outra. Por exemplo, é possível trabalhar com distribuição de medalhas, feedbacks, possibilidade de aprendizado por tentativas e erros, uso de metas individuais e coletivas, sistema de pontuação, enfim, várias coisas que estão presentes nos jogos podem ser incorporadas também em sala de aula. Especialmente no caso da educação,
onde o foco está sempre no aprendizado e nos elementos dos jogos que serão utilizados. Por isso, é importante conhecer a turma e o perfil de cada jogador. Tipos de jogadores. Richard Barton, escritor, professor e pesquisador de jogos britânicos, apresenta alguns perfis básicos de jogadores. O primeiro deles são os conquistadores, que são pessoas motivadas pela necessidade de realizar conquistas e acumular pontos. O segundo tipo são os exploradores, que são aquelas pessoas que são motivadas pela curiosidade, pela necessidade de saber mais sobre o universo explorado do jogo, querendo saber tudo sobre aquilo que está sendo ensinado, tudo sobre o conteúdo específico e estratégia de jogo. E por fim, temos os socializadores, que são pessoas que gostam do ambiente dos jogos, porque esses ambientes lhe permitem interagir e conhecer outras pessoas, estimulando a aprendizagem. Conhecendo e identificando esses perfis tão presentes em sala de aula, é possível organizar um ambiente escolar com estratégias que possam ser utilizados para evitar possíveis frustrações que possam aparecer em relação ao conteúdo a ser estudado e traçar novos objetivos para alcançar a aprendizagem através destes mesmos conteúdos propostos. Mas qual o objetivo da gamificação? Despertar interesse, aumentar a participação, desenvolver criatividade e autonomia, promover diálogo e resolver situações-problemas. Dessa forma, devemos entender que a gamificação para o aluno deve ser de forma voluntária, pois a gamificação leva ao engajamento, e o engajamento leva à aprendizagem.